Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre muitos aspectos espirituais. Perguntas que poucos ousam responder aqui na internet. Tem perguntas aqui de inscritos que nem padre e nem pastor ousam responder. E aqui você tem a primeira mão que eu sim vou responder para vocês. E já lembrando que essa é uma série onde eu respondo as suas perguntas. Então, se você tiver qualquer pergunta, não tenha medo. Mesmo que você não goste de mim, você não é obrigado a gostar de mim. Você não é obrigado a concordar comigo. Mas se você quer que eu responda para você a sua pergunta, baseada no meu entendimento, é só você pausar o vídeo e escrever a sua pergunta aqui embaixo no campo dos comentários. Porém, eu logo lhe adianto, é preciso verificar se você está inscrito no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Para quê? Para qual finalidade? Para que quando eu responder a sua pergunta, você seja notificado com o próximo vídeo com a sua pergunta respondida. Assim como o pessoal perguntou no vídeo passado, e hoje eu estou respondendo a pergunta das pessoas, por isso você tem que ficar até o final, você pergunta agora para eu responder você no próximo vídeo, tá bom? Vamos fazer esse compromisso. E claro, o segundo compromisso aqui do canal. Os inscritos do canal eu instigo ao conhecimento, tá? Vou estar tirando aqui minha caneta e meu marca-texto. Esse livro aqui chama-se Prepare-se para a Guerra, da Rebecca Brown, que ensina você a ter fé em Jesus Cristo. Eu não peço para você acreditar em tudo que está aqui. Eu peço para que você veja o exemplo do que é uma fé cristã e você absorva o que é bom desse livro. E claro, descarte também o que é ruim, porque é perfeito só Deus. Então, todo mês eu instigo você a ler um livro. Se você não tiver tempo, existe o audiobook desse livro aqui, tá bom? É R$17, R$20, não é um livro caro. Agora vamos lá, vamos responder as perguntas. O Ryan perguntou o seguinte, olha só. Humberto, bom dia. Olha a pergunta dele. Uma pergunta. Quando Jesus voltar e formos para o céu, teremos memória sobre nossa vida na Terra? Lembraremos a nossa vida aqui? Eu vou responder com a resposta da Bíblia e vou responder com a filosofia que me foi apresentada, que é usar minha cabeça para eu mesmo processar respostas. Tá bom? Então eu vou responder a visão da Bíblia. Segundo o apóstolo João, que esteve cativo a mando do Império Romano na ilha de Patmos, João teve uma visão sobre o fim dos tempos. A visão de João foi baseada no Império Romano, ok? Claro que depois o Apocalipse se tornou atemporal e mesmo 2000 anos depois o Apocalipse é tão novo quanto foi escrito por João. Porém, aquilo ali é a visão do Apocalipse de João. Nós temos o Apocalipse de Adão e Eva, temos o Apocalipse do apóstolo Paulo, temos o Apocalipse de um monte de gente que prescreve o fim do mundo. O Apocalipse que entrou na Bíblia foi o Apocalipse de João, tá bom? Então é o seguinte, pela visão de João, pelo que João escreveu, não sendo João o dono da verdade, mas João relatando a experiência que ele tinha naquele momento, João descreve o Apocalipse da seguinte forma: nós herdaremos um novo corpo, e eu acredito nisso, ok? Nós herdaremos um novo corpo, porque o corpo humano não é capaz de suportar o universo, não é capaz de suportar múltiplas dimensões, não é capaz de suportar a ausência da Terra. O corpo humano é muito dependente da Terra. Então, ter um novo corpo nos incumbe, tá, o livre acesso a conhecer outros locais. Assim como Cristo disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Então, você precisa de um corpo novo para você simplesmente poder ter acessos. Porém, é dito em Apocalipse que nós não lembraremos do nosso passado, que seremos novas criaturas, que as lágrimas serão enxugadas e que nos tornaremos novas criaturas. Essa perspectiva de João faz sentido da seguinte forma: você busca a salvação. O seu irmão, o seu marido, a tua esposa, teu filho, tua filha não busca a salvação, mas você o ama. O amor é a força mais poderosa desse universo. É a matriz energética de Deus. Então, simplesmente, você, mesmo herdando um novo corpo, se você tiver a lembrança que o seu ente querido está no inferno em agonia, você nunca vai ser feliz. Então, é necessário que se apague a sua memória para que você não lembre daquilo. Porém, essa é a visão de João. Por que eu não concordo com isso? Porque simplesmente, se isso for verdade, Deus é um tirano. E nós não podemos, escute bem,
nós não podemos ter medo de perguntar. Nós não podemos ter medo de fazer perguntas que outras pessoas não são capazes de fazer. Porque se Deus apagar as nossas memórias sobre tudo que nós vivemos aqui, então Deus é um tirano, vai estar privando nós de sabermos a realidade, vai estar colocando um pano por baixo de toda a poeira. Deus não é assim. Então, a existência de Deus que lateja no meu corpo, chamado Espírito Santo, e está escrito em Gênesis, e Deus fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, Ruach Kadosh, o Espírito Santo, sendo Ruach Kadosh em hebraico, Espírito Santo em português, eu vou chamar em português, Espírito Santo. Então, Deus soprou o Espírito da vida no meu corpo, está latente o Espírito de Deus, e esse Espírito está me dizendo que nós não vamos esquecer. Porque se esquecer, entra numa causalidade que Deus não trabalha. Deus não cobre as cagadas da raça humana, não cobre o que está acontecendo para tornar você feliz. Sabe quem tentou fazer isso? Sabe onde que houve uma tentativa disso? No filme chamado Vingadores, no último capítulo daquele homem roxo, parecendo ameba. Eu não sei o nome daquele Thanos. O nome é Thanos ou Thanos. Então nem Thanos, ele mesmo dizia: vou criar uma nova raça com os seres que estão existentes e vou apagar a memória de todo mundo. Isso é tirania. Deus não trabalha assim. As obras de Deus são expostas. Então eu não consigo acreditar nessa visão de João. Lembrando que João não é Deus. E os apóstolos erraram. O apóstolo Paulo tentou fundar a igreja de Gálatas, viu que deu merda, desistiu. A mãe de Jesus, Maria, teve uma hora que não estava acreditando em Jesus, depois ela voltou a acreditar. Então os seres humanos são passíveis de erro. Aprenda que os apóstolos podem errar também. Então João tem a visão que será apagada as nossas lembranças. Porém, nós já vimos essa história lá em Gênesis. Adão e Eva não conheciam o pecado. Porque perfeito só Deus. Tudo que é perfeito só pode ser Deus. Ele é a perfeição. Tudo que está abaixo de Deus é imperfeito. Ok? Porque Deus é o único perfeito. E se todos nós seremos imperfeitos, nós podemos ser suscetíveis ao pecado. Então, o que nos garante não pecar? Se será apagado as nossas memórias, o que nos garante saber o que é certo e o que é errado se foi apagado o errado na nossa memória? Então, nós podemos errar outra vez. Então, isso também não é como Deus trabalha. E outra, se nossa memória for apagada, olha bem, se a nossa memória for apagada da Terra, para que Deus, sendo o ser mais otimizado do universo, criando um arranjo onde tudo se encaixa, onde a natureza tem os remédios para os seus problemas, onde a vida humana floresce, sendo Deus perfeito, para que ele criou tudo se ninguém vai lembrar de nada? Tá entendendo? Então, a matriz energética de Deus, o Deus que está dentro do meu corpo, chamado Jesus Cristo, não me permite acreditar que nós teremos a memória apagada. Eu não acredito nisso. Mesmo que esteja escrito na Bíblia. Eu comecei a questionar. Eu não sou uma pessoa fanática. Porque assim como Jeremias foi, assim como o apóstolo Paulo foi, assim como João foi, assim como Isaías foi, eu sigo a mesma linha de raciocínio dos quatro. Jeremias, João, Isaías e o apóstolo Paulo. Que é questionar as coisas. É colocar Jesus Cristo como chave hermenêutica da Bíblia. Tá bom? Então, na minha visão, nossa memória não vai ser apagada. Porque se for apagada, Deus não existe. É simples. Deus tem que ser perfeito. Se tudo isso aqui existe, tem um motivo. Se tudo isso aqui vai ser apagado, então existe imperfeição. Existindo imperfeição, Deus não é perfeito, logo causalidade existe. O mundo é um caos. Mas se Deus existe, e Ele existe porque Ele é Jesus Cristo, não me permite acreditar nessa loucura. Tá bom? A gente não pode ter medo de questionar, tá? Porque pouca ciência nos afasta de Jesus, nos torna céticos, nos torna ateu. Agora, muita ciência nos leva a Deus, tá bom? Que é Jesus Cristo. Vamos lá, outra pergunta. Fernando Oliveira, 54. Só lembrando que eu estou lendo as perguntas pela primeira vez, tá? Eu creio que Zeus, Poseidon e o resto do panteão foram todos baseados e inspirados em anjos caídos. Obviamente que sim. Obviamente que sim.
Os santos sentinelas, que, segundo o livro de Enoque, estavam na quinta camada do céu, que são chamados de sentinelas, anjos de 2.000 metros de altura, não são anjos de 60 metros de altura, como se é descrito em Apocalipse, pelo tamanho da muralha da terra prometida. Mas sim, os santos sentinelas, que são anjos de batalha, da virtude de Deus. Esses anjos olharam para baixo, segundo os contos judaicos, tá? Olharam para baixo, enamoraram-se das mulheres, viram que as mulheres eram muito bonitas e decidiram apostatar do seu trono celestial e através do monte Hermon, que é o nome aramaico, Armon em hebraico, que é o monte amaldiçoado. Desde aí foi nomeado como monte amaldiçoado. Desceram por ali e começaram a coabitar com as mulheres, trazendo consigo tecnologias e sutilezas, para não dizer outros nomes aqui. Então, esses santos sentinelas, que têm um poder colossal, que têm um corpo celestial, muitas vezes eram manifestados como deuses para os seres humanos. Então, houve essas interpretações de múltiplos deuses. As civilizações antigas acreditavam em múltiplos deuses porque os anjos tinham poder astronômico e celestial. Os anjos conseguiam fazer chover, conseguiam fazer fogo, tinham tecnologias, abriam portais, prolongavam a vida das pessoas, faziam hibridização, levitação, telecinese, telepatia. Então os anjos tinham esse poder, tá bom? E claro, o ser humano na era pré-diluviana também era dotado de certas faculdades como essas. Porém, né, óbvio que houve o dilúvio. Porém, esses anjos foram interpretados, né, segundo a Grécia Antiga, como deuses e semideuses, tá bom? Mas tudo parte do princípio de serem anjos caídos, até porque são filhos de Deus, lá de cima, que teve relacionamento com mulheres da terra, é assim que a Grécia explica, e nasceram os híbridos, né? Então, só mudou, a Grécia explicando os anjos caídos, só mudou os nomes e as virtudes. No fim, é a mesma coisa. Tá bom? Então, sim, eu também acredito que são anjos caídos, tá? Vamos lá, outra pergunta. Fabiano Santos. Humberto, na sua opinião, qual é a origem de, se não me falha o nome, Sasquatch, ou popularmente conhecido Pé Grande? Qual que é a origem do Pé Grande? Eu vou explicar para você poder entender. Existiam gigantes na Terra. Se não me falha a memória, está em Gênesis 4 ou Gênesis 6. Os santos sentinelas enamoraram das mulheres e deram origem a gigantes. Esses eram os conhecidos e gloriosos heróis da Terra. Esses gigantes aprontavam todas aqui na Terra, inclusive comiam carne humana. E Deus mandou o dilúvio. E através do dilúvio houve um reset na Terra. A Terra, na era pré-diluviana, era uma coisa. Depois do dilúvio mudou até a densidade atmosférica. Então esses gigantes colossais não conseguiram sobreviver, porém muitos dos gigantes se abrigaram em cavernas. Por isso que Davi matou Golias. Golias era um gigante grande, não era um gigantinho de 3 metros de altura como dizem, tá? Era um gigante de uma boa estatura. E Davi matou Golias. E matou Golias porque estava na presença e virtude de Deus. Então acontece o seguinte, esses gigantes sobreviveram, tá? Se não me falha a memória, o rei de Tiro também era gigante. Não me falha a memória, posso estar errado aqui nesse momento. Mas os gigantes, tá, sobreviveram, alguns deles sobreviveram através das cavernas. E aí eles procuraram locais afastados da raça humana, ok? Eles perceberam que estar junto da raça humana é pior para eles, porque eles seriam caçados e os anjos protetores da raça humana, a mando de Jesus, também iriam caçá-los. Então eles procuraram exílio e afastamento. E aí eles foram para os lugares mais longes, geralmente locais de neve, onde tem poucos seres humanos. Por exemplo, Antártida. Quem que vai morar num lugar que faz menos 40 graus? Ninguém vai morar num lugar desse. Um lugar que para você poder trabalhar tem 2 metros de gelo, tem que andar com um monte de coisa. É um local terrível. Se você ficar pelado durante 5 minutos, você é congelado. 15 minutos, se você é congelado. Então, simplesmente, é um local que o ser humano não vai querer morar. O ser humano vai querer um local mais habitável. Então, esses seres foram buscar exílio nesses locais. E eles moram dentro de montanhas. Por isso, tem vídeos de, por exemplo, de pé grande, abrindo montanha e fechando a montanha, entrando e saindo da montanha. São os filhos dos Néfilins. São os filhos
dos híbridos entre anjo e ser humano. Já é a terceira, quarta descendência ali. Então esses gigantes existem, tá? É o que eu acredito. Eles são conhecidos como pé grande, por quê? Porque no passado, o ser humano, que não tinha jornal nem nada, eles avistavam esses seres grandes que vinham da era pré-diluviana, avistavam e caçavam. Nos Estados Unidos, se caçava pé grande, os caras iam caçar pé grande. Porém, claro, né, que o governo começou a ocultar tudo isso, os órgãos de inteligência, as notícias pararam de divulgar, mas é uma coisa que existia. Então, por isso que até hoje os caras acreditam em gigante. Agora, qual é a origem de um gigante? A origem de um gigante é uma hibridização entre os anjos e o ser humano. Como dizia a mitologia grega, como dizia a mitologia sumérica, como diz a mitologia hebraica, tá? Não é porque é mito. Você tem fósseis. Se você pesquisar fósseis aí, pelos mecanismos de busca, você vai encontrar. Então, esses seres existiram, tá? E hoje existem resquícios, mas estão isolados da sociedade. Por que eles estão isolados? Dois motivos. O ser humano, ele tem o mundo é controlado pelo diabo. E o diabo não vai revelar a informação de que nós viemos, né, do Jardim do Éden, que viemos de Deus. Ele não vai nos entregar essa chave do conhecimento. Ele vai sempre entregar a chave da dúvida. É por isso que certas informações nunca vão ao público. Mas eu acredito que existiam, tá bom? Então vamos lá, outra pergunta. Humberto, isso é o Gu Feitosa. Humberto, na sua opinião, o que são os meteoros que caem na Terra? Será que é meteoro de verdade ou será outra coisa? O pessoal que está perguntando isso aqui está perguntando pelo modelo da Terra plana. Porque o modelo da Terra esférica é totalmente cabível que entre um meteoro, tá, pela atmosfera e caia na Terra. O modelo esférico explica isso. Agora, o modelo da Terra plana não explica isso satisfatoriamente. Porém, existem dois anagramas, duas analogias para a Terra plana. Primeiro, que se cai lá de cima dos domos rochas de cristais, tá, do próprio domo, tá? E também anjo caído na Terra, meteoro, anjo caído na Terra. Porém, deixa eu te falar como eu enxergo o modelo da Terra plana, tá? Inclusive, eu queria mostrar isso aqui para vocês, ó. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o modelo que eu tô fazendo sobre dimensões para mostrar para vocês o verdadeiro formato da Terra. Porque o formato da Terra não é uma bola supersônica no universo e também não é plano para você acreditar que nós vamos viver eternidade numa Terra plana que pode ser expansível e que tenha domos. Isso é infantilidade, isso é a cabeça de uma criança. Se o diabo consegue criar um simulacro do infinito através do Big Bang, eu penso que a imaginação de Deus é infinitamente maior do que a imaginação do diabo. Então, se o diabo consegue prescrever o Big Bang, o que será que Deus nos revelou ao infinito? E as virtudes desse mundo, desse universo imenso, multidimensional, de infinidades que não podemos nem contar. Então, simplesmente, é um pouco imaturo pensar que a Terra ela é plana e que nós vamos passar a eternidade num quadrado. Olha só, você tem que pensar sem medo de questionar. Se nós vamos passar a eternidade presas num quadrado, então Deus é tirano. Porque ele criou toda a existência, tudo, para nós passarmos presos num quadrado. Num quadrado, não um quadrado, uma esfera, mas que seja um local que tenha limitações. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu, quinto céu, sexto céu, sétimo céu, que seja 10 céus. Por mais que passe 1 milhão de anos, nós nunca poderemos sair desses locais, porque essa foi a existência que Deus criou. Se essa foi a existência que Deus criou, que bosta. Tem que pensar assim, não pode ter medo de questionar. Então que porcaria, por que criou tudo se a gente vai ficar confinado? Não faz sentido. Não faz sentido. Quando Cristo fala, na casa do meu pai, sendo o próprio pai o filho, tá? Porque é filho unigênito, quando ele fala pai, ele fala de Deus que está inacessível ao todo, porque ele é perfeito. O único que viu a face de Deus foi o próprio Jesus, que é a manifestação de Deus carnalmente e espiritualmente, tá? É Jesus que cria tudo. Então, simplesmente, Cristo mesmo diz, na casa do meu pai há muitas
moradas. E o que significa isso? Há muitos universos, há muitas dimensões, há multiversos, há coisas que nós não podemos explicar nesse momento. Então Deus criou uma riqueza de detalhes. Não limite a sua mente ao pouco. Deus reserva muito para você. O que o diabo quer é limitar a sua mente ao pouco. Para que você pense, nossa, nós vamos passar o reinado milenar numa cidade quadrada de ouro. Pô, você quer ver Cidade Quadrada de Ouro? Assiste o Mágico de Oz. É de lá que vem os contos de fadas. Então, simplesmente, Deus reserva para Deus. Olha, Jesus Cristo fala o seguinte: quem crê em Jesus não passa da morte. Quando eu fecho os olhos, eu estou tentando acessar, através do meu córtex cerebral, as lembranças do que eu li. E Jesus Cristo fala o seguinte: aquele que crê em mim não passa da morte, mas sim da morte para a vida. Quando Cristo fala isso, você não morre mais. A morte não tem mais efeito sobre você. Logo, você se torna imortal. Logo, o tempo para você é só uma contagem. É só uma derivação. Porque não sofre mais eventos em você. Então, você se tornando imortal, a única maneira de você saciar a existência de um ser imortal é com coisas infinitas. Porque um ser imortal, vamos supor, 10 ou 100 bilhões de seres humanos. Vamos supor que foram salvos 1 bilhão de pessoas ao longo de toda a história da humanidade através de Cristo Jesus. Capítulo 7 do Apocalipse de João fala: incontáveis multidões que ninguém podia contar, de todos os povos, tribos e nações. Tá bom? Vamos supor que é 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de seres. Todos eles confinados numa cidade quadrada de ouro e dentro de um universo que é a Terra, com 7 camadas do céu. E vai passar 1 ano, você vai ficar feliz. 10 anos, você vai ficar feliz. 100 anos, você vai ficar feliz. 1000 anos, você vai começar a questionar. 10.000 anos, você vai começar a questionar. 100.000 anos, você vai começar a querer sair para fora. 1 milhão de anos, você vai começar a querer sair para fora. A convergência do infinito, a convergência da imortalidade, não consegue suprir algo físico. Quando você é imortal, você só supre a sua demanda, vamos dizer assim, egoísmo, para ficar fácil de entender, só com coisas novas, só com existências infinitas. Então, se tudo vai ser finito e você vai ser infinito, a equação não bate, logo você vai apostatar de alguma coisa. E se Cristo diz que não haverá mais morte e nem choro, é porque simplesmente você alcançou o ápice que é Cristo. E para alcançar o ápice que é Cristo, o presente que Deus nos revela, a casa de meu pai há muitas moradas, é o infinito. É os multiversos, o infinito universo, é tudo. Pode até ser que tenha 7, 10 camadas no céu, mas isso aqui é só a ponta do iceberg. Só a ponta do iceberg. Tem muito mais do que isso. Se eu, ser humano perecível, falho, consigo imaginar algo maior do que 7 camadas no céu, tipo 1 milhão de camadas no céu, 1 nonalhão de camadas no céu, quem é Deus? Deus consegue imaginar infinitamente mais do que isso. Então, se eu consigo simular, através da realidade que Deus criou em mim, quase o infinito, então a imaginação de Deus, o poder de Deus, a virtude de Deus consegue criar infinitamente maior do que isso. Então, não espere pouco, tá? Então, nós não vamos ficar no quadradinho, uma caixinha de surpresas, tá? O reino de Cristo é espiritual. Pôncio Pilatos foi crucificar Cristo e Pôncio Pilatos perguntou assim: é tu rei dos judeus? E Cristo mesmo disse: o meu reino não é deste mundo, porque a terra é uma prisão dimensional. Uma prisão dimensional para o pecado, para o ódio, a cobiça, para os anjos caídos, e nós fomos arrastados para essa prisão dimensional. Cristo é a chave para nós sairmos daqui. O que nos reserva além daqui, meu amigo, é algo assim surreal. Todo mundo que morre não volta. Por que será? Porque as virtudes que se tem lá, primeiro que não dá para voltar, tá? Mas as virtudes que tem para lá absurdas. Por isso o Cristo fala: persevere até o fim, cara. Persevere até o fim. Porque as coisas que você verá vão fazer você dar valor para cada vez que você desistiu do pecado e seguiu os meus passos. Persevere até o fim. Então essa é a resposta, tá? Vamos lá. José Augusto perguntou o seguinte, tá? Humberto, fala sobre Adão e Eva. O que aconteceu com eles depois que foram expulsos do Éden? Adão e Eva não estavam nessa dimensão.
Adão e Eva nunca estiveram na terra. A dimensão de Adão e Eva era uma dimensão espiritual, juntamente com Lúcifer. Era uma dimensão espiritual não perecível, uma dimensão instituída por glória. E aí houve o pecado principal. Lúcifer convenceu Adão e Eva que eles não morreriam, porque Adão e Eva tinham virtudes espirituais que se assemelhavam a, vamos dizer assim, anjos caídos, semideuses. Então Adão e Eva, eles tinham uma certa virtude. Então eles foram convencidos que nunca morreriam no reino espiritual, que eles simplesmente nunca seriam apagados dali. E, né, praticando tal ato, eles seriam como deuses. Não é uma maçãzinha que se come, tá? Aquilo ali é só a história que te contaram, meu amigo. Se você rachar a maçã no meio, é o formato do órgão feminino da mulher, tá? Então Lúcifer, que já estava condenado, porque o Lúcifer ele queria ser como Deus, queria erguer-se aos céus como Deus, porém a virtude de Deus é infinita até para os anjos. Então Lúcifer caiu. E quando ele caiu, ele cobiçou a raça humana na dimensão que citava Adão e Eva. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, quando Adão e Eva pecaram, escrito na Bíblia, se não remover essa parte, fez-se túnicas de pele, fez-se um corpo para Adão e Eva. Estava na virtude espiritual, foi feito um corpo carnal para Adão e Eva. E também para a serpente, tá? Não sei se está escrito na Bíblia, mas é dito que a serpente foi amaldiçoada, comerás do pó da terra. Então, quando diz que a serpente vai comer do pó da terra, é porque fez-se o corpo para Adão e Eva, criou-se essa dimensão que nós estamos vivendo, devido ao pecado de Adão e Eva, colocou a raça humana ali, que começou com Adão e Eva, e colocou o diabo e seus anjos aqui também. Então nós estamos presos nessa dimensão, junto com o diabo, os anjos caídos e a raça humana. E vence esse mundo, essa dimensão, aquele que perseverar até o fim em Cristo. Essa é a verdade, meu amigo. E não tem outra verdade além dessa. Você pode pesquisar, você pode dar voltas ao mundo que você vai chegar a essa conclusão. Então, simplesmente, Adão e Eva, que estavam numa virtude espiritual, um multiverso com infinidades, simplesmente porque o jardim de Deus é um universo, tá? Então, eles que estavam nessa virtude foram sucumbidos ao pecado. Foram sucumbidos a acreditar que também seriam semelhantes a Deus. Fizeram o mesmo pecado que Lúcifer, que arrastou consigo um terço do céu. E aí, tanto os seres humanos que veio graças a Adão e Eva, quanto os anjos caídos, quanto Lúcifer, foram arrastados para essa dimensão material, etérea. Essa dimensão aqui que tudo envelhece. Ninguém aqui é imortal. Essa dimensão que só sai daqui morto, por causa do pecado principal. Por isso Cristo mesmo diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Jesus está dizendo para você o seguinte: você não pode ter nada na sua vida. Não, Cristo não diz isso. Cristo diz para os apóstolos assim: se você quer ter um tesouro no céu, não pense no tesouro da terra. Então, para Cristo, o tesouro no mundo espiritual é válido. Se você quiser ter algo nos céus, você pode ter, mas não ajunte na terra. Por que não ajunte na terra? Porque essa dimensão aqui é a dimensão do pecado, é a dimensão da injustiça. Esse mundo aqui jaz no maligno. Segundo o apóstolo João, se não me falha a memória, 1 João, capítulo 5, capítulo 6, fala: o mundo inteiro jaz no maligno. Tudo aqui pertence ao maligno. Tudo pertence ao maligno. E logo depois João diz... Inclusive eu vou até colocar essa passagem aqui, porque essa passagem afirma que Jesus Cristo é Deus. As pessoas ficam assim: Jesus não é Deus, Jesus não é Deus. Tá, Jesus não é Deus não. Quem que é Deus para você? Se Jesus promete a vida eterna, Jesus promete que a gente vai vencer a morte. Então você vai ter Jesus para adorar e Deus para adorar. Dois seres. Não terá dois seres, não terá outros deuses diante de mim. Então, simplesmente, você está apostatando da fé. Tudo o que o diabo quer é que você não dê realmente a grandeza que Cristo merece. Porque Cristo é o próprio Jesus. Os filmes da década de 80, sobre a crucificação de Cristo, Cristo dizia aos fariseus: eu sou Deus. As Bíblias antigas que foram prescritas dizia, inclusive eu tenho essa Bíblia aqui, eu tenho ela ali, tá vendo? Dizia o seguinte: eu sou Deus. Passou agora esses anos vindouros, Jesus Cristo, filho de homem,
filho de homem. E aí vem um monte de gente com versículo. Não, Deus, Jesus Cristo orou para Deus. É óbvio que ele orou para Deus. Ele é o próprio Deus, ele está dando um exemplo. Então as pessoas, elas estão... Basta, sério, se eu pegar uma Bíblia, eu escrever assim, ó, acabei de inventar uma Bíblia, as pessoas vão achar que é verdade. As pessoas não conseguem mais entender. Pô, peraí, Cristo é que salva, meu amigo. Então assim, leia Jeremias. Você quer descobrir quem é Deus de verdade? Você quer descobrir? Leia Jeremias. Aí você vai entender o verdadeiro Deus presente no Novo Testamento. O único Deus ali. Aí você vai entender a história. Quando chegar em Jeremias 4, 5, 6, Jeremias fala o seguinte: o que vocês estão me arrumando com sacrifício, hein? O que vocês estão me arrumando? Você acha que Deus precisa de sacrifício? Você acha que o ser mais poderoso do universo precisa que você mate um boi para te perdoar? Vocês estão seguindo a outro Deus. Falou. E ó, né? Pois é. Então, vamos lá, só para você poder pegar aqui, ó, 1 João, acho que é 1 João 5, tá? Aqui, ó, deixa eu voltar aqui, 1 João 5, a Bíblia King James atualizada, ó. Olha só, tá? 1 João 5, viu como minha memória é boa, né? Eu ensino sobre memorização aqui. Olha só, vamos lá. 1 João 5, 19. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, ok? O mundo inteiro, cara, o mundo inteiro é do maligno, tá? Não adianta juntar dinheiro aqui na Terra. Você pode ter uma casa, você pode ter um carro, você pode querer alguns bens materiais na Terra, mas saiba que se um dia lhe tomarem, não fique triste, porque tudo é do diabo, tá? Agora, olha só, não é para você ter amor, e essa foi a mensagem de Cristo, não tem amor às coisas físicas, porque tudo é do diabo. Saiba disso. Aí ele fala o seguinte, olha só, da mesma forma, temos pleno conhecimento do que o Filho de Deus, olha bem, Filho de Deus, tá? É vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. João está falando aqui, Filho de Deus. Agora você vai entender o que é Filho de Deus, olha só. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Vai escutando. Este é o verdadeiro Deus. Olha bem o que o João fala. Esse é o verdadeiro Deus. Por que ele falou Filho de Deus? Porque é Filho unigênito. Se ele nasceu puramente do Pai... se ele não tem outro DNA, ele é... Não estou falando de Maria, tá? Maria ela concebeu Cristo, tá? Na virtude carnal. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que Jesus Cristo é a manifestação, o verbo que se fez carne na terra. Ele veio do próprio Pai. Não foi por José. Jesus Cristo não veio por José, tá bom? Ele veio no ventre materno de uma mulher, ele encarnou, ele veio na carne para nos dar o exemplo, para nos tirar da maldição da lei e para que nós tenhamos uma chance de sermos salvos. Não confunda esse Cristo que se manifesta com Filho do Homem, tá bom? Não é. Então, por exemplo, olha só, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João reconhece. Agora, por que ele chama Filho de Deus e ele reconhece que, mesmo sendo Filho de Deus, ele é Deus? Porque Jesus Cristo é a manifestação de Deus. A plenitude de Deus, ela é inconcebível ao homem. Deus que é perfeito não habita com a imperfeição. Nem Lúcifer viu Deus, nem os anjos viram Deus, porque a plenitude de Deus, ela não é visível aos olhos perecíveis, porque é perfeito só Deus. O único que viu Deus é aquele que nunca errou, que é Jesus Cristo, que cumpriu com exímio as leis, para nos libertar das leis. Cristo cumpriu com exímio. Esse sim foi o único que viu a face de Deus. Por que ele foi o único que viu a face de Deus? Porque ele é o próprio Deus. Tá entendendo? Ele vem e se manifesta na carne, ele se manifesta no Espírito, porque o que é o Espírito Santo? É Jesus espiritual. Então simplesmente ele se manifesta e nos mostra o caminho. Tá? Então por isso que o mundo jaz no maligno e Jesus Cristo é Deus. Então ele faz a pergunta, né, sobre, se não me falha a memória aqui, tá? Sobre salvação e simplesmente, tá? Cristo é a chave por trás das coisas. Tá? Vamos lá, vamos pegar outra pergunta. Vamos perguntar aqui, Carlos Eduardo, tá? Humberto, gostaria de saber se um anjo caído se arrepender, ele pode conseguir salvação? Segundo o livro de Enoque, eu acho que está no capítulo 8 ou 18, eu não me lembro bem, está bem no começo do livro de Enoque. O livro chama O Livro de Enoque, versão etíope. Enoque escreveu vários livros. E nesse livro, Enoque está subindo ao céu e na segunda ou terceira camada do céu ele vê gaiolas.
gaiolas espirituais que estão prendendo anjos espirituais. Porque os anjos caíram na terra. Os anjos confrontaram Deus. E boa parte dos anjos foram presos. Então, Enoque passa por aquela gaiola, vê aquele anjo, aquela virtude sendo presa, aprisionada. Inclusive, o inferno, segundo Enoque, não fica lá embaixo, fica lá em cima. O inferno, segundo o livro de Enoque, o local de condenação eterna, do fogo eterno, não fica para baixo, fica para cima, tá? Segundo Enoque, não estou dizendo que sou o que penso, tá? Eu penso que é outra dimensão. Mas aí, Enoque passa por esse anjo, o anjo pergunta fala assim para Enoque: Enoque, você que vai ter com Deus, ora por mim, fala para Deus sobre mim, peça para ele me perdoar. Ou seja, o anjo caído, que foi preso, está tentando pedir perdão para Deus. Então a pergunta desse cara é uma pergunta bem inteligente, né, do Carlos Eduardo. Então ele tenta, e esse anjo estava orando. Então Enoque, ele foi levado por 2 santos sentinelas aos céus. E aí, quando ele estava passando para a segunda camada do céu, ele viu esse anjo, o anjo conversou com ele. Aí Enoque fala assim: meu amigo, eu sou mortal, você é muito mais vindouro do que eu, e você pede uma oração para mim? Eu que nada valo, além da poeira do cosmos. E aí Enoque sobe e não faz a oração para o cara. Pelo menos foi o que estava escrito lá. E aí você vê uma coisa, o anjo, se não me fala a memória, o santo sentinela falou assim: esses anjos estão reservados para o dia do julgamento. Assim como nós teremos o dia do julgamento, os anjos terão. Então, se tem julgamento, quer dizer que pode existir absolvição. Todo julgamento tem condenado e absolvido. Para ser julgamento, precisa ter condenado e absolvido. Se não tiver absolvido, então não é julgamento, é execução. Se você não tem absolvido, é uma execução. Você está levando todo mundo para ser condenado, então é uma execução. Agora, se você está levando todo mundo para ser absolvido, então também não é julgamento, tá? É absolvição. Para ser julgamento tem que ter condenado, absolvido. E se vai ter julgamento para nós, e vai ter julgamento para anjos caídos, pode sim ter uma chance dos anjos caídos serem salvos, tá? Não estou dizendo de todos. Estou dizendo que pode ser que tenha, tá? A infinidade do universo é reservada à virtude de Deus. Eu penso assim, se Enoque conseguiu prescrever que teria também julgamento para anjos caídos, eu penso que pode ter absolvição. Julgamento, o que precisa de julgamento? Condenação e absolvição. Só condenação é o que? Tirania. Só condenação é execução. Para você ter julgamento tem que ter os dois lados, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver outra pergunta. Tá. José Augusto pergunta: Humberto, fala mais sobre música eletrônica em si. Ela deteriora o ser humano, depende da música. Cara, depende da música. Depende da música. A música são frequências vibracionais que fazem vibrar o teu espírito, tá? Por isso que Lúcifer é tão forte, porque a música é uma das maiores forças do universo. Abaixo do amor, abaixo da presença de Cristo, da presença espiritual, a música é uma das maiores forças do universo, tá? E, escute bem, se você escuta uma música que tem um certo arranjo musical deteriorável, você deteriora o teu espírito. Se você escuta uma música com um arranjo que é uma frequência cabível, senoidal, uma frequência que não é perfeita, mas ela te induz à perfeição, você acaba se tornando mais inteligente. Por exemplo, se você estudar para uma prova, escutando música clássica, músicas que realmente ampliam o seu estado espiritual, por exemplo, os concertos de Nona Sinfonia de Beethoven, por exemplo, você vai conseguir ter mais foco e atenção. Agora, se você escutar MC Guimê e tentar estudar para uma prova, veja o que acontece. Então, a música ela tem uma virtude que altera o nosso estado espiritual. Tem que tomar cuidado. Não estou dizendo que música gospel é algo maravilhoso. Vou te fazer uma pergunta. Você consegue ler? Você consegue estudar escutando música gospel? Não. Você não consegue estudar nem ler escutando música gospel. Essa música não consegue fazer você raciocinar. Logo, também é uma porcaria. Agora, para a música fazer com que você raciocine, ela tem que ser uma música harmônica. E músicas harmônicas estão em falta nesse mundo. Se tiver umas 2 ou 3 mil músicas harmônicas nesse mundo, é muito. As músicas harmônicas você pode estar trabalhando que você vai ter mais concentração. Tá bom?
Então, falando disso, tá? Não é a classe da música que faz com que você pereça. Não é a classe da música. O que faz com que você pereça é a frequência dessa música, tá bom? Vamos lá, outra pergunta. Alan Great, tá? Humberto, tem uma outra pergunta. Os Néfilins podem voltar a conviver conosco novamente? Boa pergunta, cara, boa pergunta. E o que será de nós cristãos daqui a 10 anos? Excelente pergunta. Vamos lá. Primeira coisa, os Néfilins podem voltar a conviver conosco? Eu respondi isso na pergunta aqui passada, tá? Acontece o seguinte, pelo livro de Enoque nós sabemos que os anjos também serão julgados. Então, para ter julgamento tem que ter absolvição e condenação. Lembra-se? Julgamento, absolvição, condenação. Se tiver só condenação, não é julgamento e sim execução. E se os anjos vão ser julgados, eles podem ser absolvidos. Então, respondendo a sua pergunta, se nós podemos conviver com eles? Sim. É mais provável que os anjos absolvidos e os seres humanos que forem salvos conviverão em harmonia no universo. Tá bom? Então, essa é a pergunta respondida. Outra pergunta, vamos lá. Cadê a pergunta dele? Tá. E o que será de nós cristãos daqui a 10 anos? 10 anos, nós estamos em 2020, 2030. Cara, todo ano tem um fim do mundo, tá? Se acostume à loucura dos homens. Falaram que o mundo ia acabar no ano 2000, 1000 não passará, 1000 passarás, 2000 não passarás. Então 2020, né? Aí depois veio a profecia maia. Qual que é a profecia maia? 2012 é o fim do mundo, que é o fim do calendário maia. Aí todo mundo ficou desesperado e nada aconteceu em 2012. Inclusive, o meu pai, ele, com o humor sarcástico dele, ele chamou todo mundo de uma certa cidade do interior para fazer um churrasquinho chamado Churrasco do Fim do Mundo. Depois você pesquisa aí. Ele fez um churrasco, chamou a galera para levar cerveja no dia do fim do mundo para fazer um churrasquinho, tá bom? Então assim, então todo mundo fala de fim do mundo, né? Toda hora aparece um. Aí depois de 2012, teve 2013, falaram que os maias poderiam ter errado por 1 ano, 2 anos, mas não colou muito bem. Aí depois teve o fim do mundo do Chico Xavier, uma carta prescrita que o mundo ia acabar em 2019. Também não aconteceu. Aí falaram que o mundo ia acabar, toda hora inventa uma história de fim do mundo aqui. E tem a história dizendo que o fim do mundo é 2021, que eles trocaram os números, né? Eles trocaram os números. Os maias falaram que era 2012, só que você tem que trocar os números, né? Aí eles começaram a criar numerologia, né? Tipo assim, nós erramos só por 11 anos, né? Sendo que o calendário maia não é baseado em números, em si um ciclo. E o ciclo dava 2012. Né? Mas, então assim, a história do fim do mundo, ela existe. Por que existe a história do fim do mundo? Porque as civilizações erguem, ascendem e caem. É o tempo todo assim. Babilônia ergue, ascende aos céus, cai. Sumiu. Egito ergue, ascende, cai. Sumiu. O tempo todo as civilizações erguem, ascende e cai. Então, nós temos civilizações aí que desapareceram. Civilizações que começam, civilizações como a nossa, que está chegando no auge, no ápice da tecnologia, daqui a pouco cai e tem outra civilização aí. Tá entendendo? Então, assim, história do fim do mundo existe. Agora, quando você entende que quem manda é Deus, quem manda é Jesus Cristo, é quando Cristo quiser. Quando Cristo fala, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, somente o Pai, porque é a virtude perfeita de Deus. Tá? Agora você tem que entender o seguinte, o fim do mundo não é baseado nas leis da natureza, na naturalidade, na causa e efeito, no efeito borboleta, não é nada disso. O fim do mundo é prescrito por Deus. Quando Deus falar assim, acabou, chegou o final, acabou. Então não se preocupe com o fim do mundo. Todo ano tem um fim do mundo, tá? Eu tô quase fazendo um churrasquinho de fim do mundo também, tá? Então assim, realmente é um estudo do ser humano ambicioso. O ser humano adora o ser humano tem um instinto de autopreservação? Não. O ser humano tem um instinto de autossuicídio. É isso que o ser humano tem. O ser humano adora querer se ferrar. O ser humano não pode ver uma vida perfeita com uma esposa perfeita que quer destruir tudo. Então o ser humano é assim. Acostume-se à existência do ser humano. Por isso a necessidade de Cristo. Sem Cristo na Terra, o ser humano não precisa de demônio, não precisa de anjo caído, não precisa do diabo. O ser humano destrói tudo sozinho. Deixa o ser humano na Terra por milênios aqui, quando você voltar tá tudo destruído. O ser humano, se não tiver a virtude de Jesus Cristo, o ser humano destrói a si mesmo, tá bom? O lobo do homem é o próprio homem. Então vamos lá.
Outra pergunta, Léo Marcos Ferreira. Léo Marcos Ferreira. Nossa. O cara escreveu o nome dele assim, Léo Marcos Ferreira Marcos, né? Eu acho que ele colocou o sobrenome dele, né? Marcos, e escreveu Léo Marcos no nome, né? E ficou 2 vezes Marcos, mas tudo bem. Vamos lá. O Léo perguntou o seguinte: Humberto, você acredita que a linhagem de Caim, que viveu na Terra antes dos anjos, tá? Deixa eu te falar, eu entendi. Você está falando dos santos sentinelas. Só que você tem que lembrar dos querubins, dos serafins, dos anjos que foram arrastados para a Terra, tá? Então já existia anjo aqui, inclusive Lúcifer é um anjo, que desceram ao Monte Hermon, trabalhavam junto com eles sua linhagem, que eram os Néfis, a fim de escravizar a raça humana na era pré-diluviana, ou queriam por isso, tá? Deixa eu ver, tá? Você acabou fazendo uma frase sem pergunta, né? Mas deixa eu te explicar para você poder entender. Os anjos que apareceram, que corromperam a raça humana, são os anjos do Monte Hermon, santos sentinelas? Não. Isso é apenas uma parte. Uma parte. Os anjos já estavam na Terra, eles tinham caído. Lúcifer, a antiga serpente, o dragão, como é dito no Apocalipse, que Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, já estavam sendo arrastados para a Terra. Então, antes desses caras chegarem aqui, os anjos já tinham tudo caído aqui. Por isso que no livro A Caverna dos Tesouros é dito o seguinte, nesse livro, que até chegar na linhagem de Noé, todos os seres humanos viviam numa montanha. Eu não sei se era Monte Meru, tá? Todos os seres humanos viviam na montanha, uma montanha pegando fogo com um corpo celestial. Por que o ser humano vivia nessa montanha? E nessa montanha pegava fogo nas bordas. E nenhum ser da Terra conseguia subir nas montanhas. Por que é dito que os seres humanos viviam nessa montanha? Porque todos os seres humanos que desciam dessa montanha morriam. Tá? Porque teve desertores. Só que acontece, o mundo era completamente maligno. Porque os anjos caídos, antes dos santos sentinelas, já estavam presentes na Terra. São seres horrorosos. E aí, através da virtude de Deus, que é Jesus Cristo, esse monte foi protegido. Então esse monte foi protegido até a construção da Arca de Noé. E aí, através da construção da Arca de Noé, que houve o reset e aí deixaram de usar esse monte. Então tem essa história do monte, tá? Porém não é difundida na Bíblia. Então simplesmente, antes dos santos sentinelas, os anjos que caíram aqui já eram bem piores do que os santos sentinelas, tá? Só que eu acredito que os santos sentinelas são os anjos, são os semideuses gregos, tá? Por quê? Porque eles, como têm um poderio de fogo bem grande, são anjos de batalha, santos sentinelas, eles eram conhecidos como semideuses. Os anjos que caíram com Lúcifer, eu acredito que são mais sutis. Eles operam no invisível, tá? Eles não gostam de ser revelados. É o que eu penso, tá? Tem 2 classes de anjos aí. Uma exibicionista, que deram origem aos Néfilins, por isso eram exibicionistas, e uma classe de anjo que é a verdadeira classe que domina tudo, que arquiteta sem ninguém saber, tá bom? Então é isso que eu penso. Vamos lá, outra pergunta. Bruno Oliveira, Humberto, fala sobre o livro de Jazar. Eu até tenho esse livro aqui, tá? O livro de Jazar, que é dito que Lameque matou Caim no campo. Por que Lameque já estava cego, Caim foi para cima dele parecendo um animal? Não, na verdade não foi Caim que foi para cima parecendo animal. No livro de Jazar e também no livro chamado o primeiro e o segundo livro de Adão e Eva, olha só, o primeiro e o segundo livro de Adão e Eva e o livro de Jazar contam a mesma história. São virtudes separadas e diferentes, tá? Contam o seguinte, Caim foi amaldiçoado e a maldição de Caim é aparecer como um animal, tá? Por isso nós temos a hibridização de animais no grego. Minotauro, por exemplo, é um exemplo, tá? E Caim estava no campo. E Caim tinha um selo da maldição, tá? E aí acho que foi seu neto, pegou um arco e foi atirar, tá? E estava cego e acabou matando Caim. Ok? É uma história que é contada. É uma história contada. Eu, de certo modo, eu desconfio. Eu penso que pode ser verdade. Mas por que eu desconfio? Qual é a maldição de Caim, cara? Não morrer. A maldição de Caim é não morrer. Nós estamos presos numa dimensão chamada Terra. Aqui é uma dimensão. Se você acredita na Terra redonda, tem um cinturão de Van Halen, ninguém pode entrar, ninguém pode sair. Se você acredita na Terra plana, tem domo, ninguém pode entrar, ninguém pode sair. Nós estamos presos. É uma dimensão de aprisionamento para o diabo e seus anjos. Ok? Aqui é uma dimensão.
Então, simplesmente, só dá para sair daqui com Cristo, né? Todo mundo só sai daqui morto, espiritualmente. E tem que crer em Cristo, perseverar até o final. Então, acontece o seguinte, a Terra é um lugar dimensional, tá? Eu acredito o seguinte, a maldição de Caim, na minha visão, tá? Não tem livros e relatos sobre isso. Pelo menos eu não sei. A minha visão é o seguinte, Caim foi amaldiçoado, tem uma maldição na testa, e essa maldição lhe incumbia a vida eterna. Aí o pessoal falava assim, nossa, que maldição, né? Ó, eu quero a maldição com esta, arrependido em nome de Jesus. Aí o pessoal fala assim, que maldição é legal, né? Isso aqui, vida eterna. Deixa eu te falar uma coisa, a Terra tem data para acabar. A Terra não é eterna, porque as coisas eternas, o reino eterno não é esse reino aqui. É o reino espiritual, virtude poderosa de Deus, que é Jesus Cristo. Então, simplesmente, a Terra tem um momento para acabar. E se você é imortal, você casa com uma mulher, você vê ela morrer. Você sofre por isso. Você casa com uma mulher, você vê ela morrer. Você vê os seus filhos morrer. É só tristeza através de tristeza. Tudo que é novidade no mundo se torna algo irrelevante. Você já conhece o mundo. E existe uma história, inclusive está no seriado Coisa Ruim, né? Vou dizer o nome Coisa Ruim, é Lúcifer, né? Mas é Coisa Ruim, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas no seriado é dito o seguinte, que Caim faz um contrato com essa coisa ruim, pedindo coisa ruim para matar Caim. E o adversário aceita esse contrato. Só que no fim, nós sabemos que ele não está morto ainda. Então, assim, é o que eu penso, não está morto ainda. A maldição dele é a vida eterna. Agora, quando aconteceu o julgamento de Deus, que é Jesus Cristo julgando no trono, quando aconteceu o julgamento, os homens forem julgados, os anjos forem julgados e a terra encerrar o seu papel, porque são os anjos com tecnologia que fazem a terra funcionar. Nós estamos nessa dimensão porque essa dimensão ela funciona na base de tecnologia angelical. E por isso que Enoque fala que é os anjos com depósito de neve, os anjos com ventos, os anjos com não sei o quê, porque são uma tecnologia. É como se a Terra fosse um grande local tecnológico. Os anjos têm tecnologia. Não estou dizendo que é grey, que é marciano, não, tá? Esquece isso. Estou dizendo que os anjos têm virtudes tecnológicas. Eles consigo e trouxeram através do Monte Hermon. É só você ler o livro chamado Segredos de Enoque, livro 2 de Enoque, tá? Então acontece o seguinte, qual que é a minha visão? Caim, depois do julgamento da Terra, tá? Depois do julgamento, a Terra vai ser desativada. Os anjos vão parar de gerar neve, o Sol vai parar de funcionar. Por isso, o dia que a Terra parou, tá? Inclusive meu cachorro, tá? Mas o dia que a Terra parou. Então acontece o seguinte, quando tudo parar, o que vai acontecer? Caim vai ficar preso nessa dimensão. Ele não vai conseguir morrer. Então, o pecado de Caim é maior do que ele consegue suportar. Mas por que Caim tem um pecado tão perverso como esse? Porque a Terra vai deixar de existir e ele vai continuar sucumbindo nessa dimensão. É um pecado que chega palho a palho com o diabo. Por que isso vai acontecer? Por quê? Porque Caim é a personificação do diabo na Terra. É o coisa ruim que veio pelo ventre da mãe. Lembra que tem aqueles filmes, vai vir um ser para dominar o mundo? É esse aí. Aí acontece, esse ser já existe. E ele vai ficar nessa dimensão perecível, a eternidade. Por que isso aconteceu? Porque Abel, que era de uma linhagem de Adão e Eva, foi morto por esse ser. E esse ser ainda coabita com a própria irmã. Eu não sei o nome da irmã, eu não sei se foi Lilith ou se Lilith é filho de Caim. Então dá uma bagunça do cacete, tá? Dá uma bagunça do cacete com isso. Porém, esse é o pecado. Nós achamos que vida eterna na Terra é algo produtivo. Não é, cara. É algo bem ruim, tá? Só para te avisar. Porque uma hora ou outra, tudo aqui acaba, você continua existindo. Imagina você viver no espaço, tô dando um exemplo, tá? No espaço sideral, com gelo, falta de oxigênio, sem comer, tá? E eternidade assim. Pois é o que eu penso, tá? Então é uma visão que eu tenho. Vamos lá, deixa eu pegar outro aqui. Tá. Selvina Bittencourt. Eu amaria estar na sua biblioteca e ler tudo que você tem aí. Tem excelentes livros, tá? Eu vou ver se eu faço um vídeo depois sobre livros para vocês lerem. Mas não é o momento agora, tem muitos livros. Eu tenho que ir na casa dos meus pais, pegar a livraiada toda que eu tenho.
Aí eu mostro para você os livros, tá? É muito livro mesmo. Mas é como eu falo, a virtude nossa na Terra é duas: buscar a salvação de Cristo e conhecer a nós mesmos, que é buscar a salvação de Cristo novamente. E para você conhecer a você mesmo, aquele que conhece a história não comete o mesmo erro. Meu povo padece por falta de conhecimento. Então o conhecimento sempre é bom. É óbvio que você não vai se afinetar a ler paganismo, mas o conhecimento de Cristo ele é sempre bom, tá? Vamos lá, outra pergunta. Júnior Lima, a paz, Humberto. Enoque virou um santo sentinela depois de ser arrebatado? A história que Júlio está falando aqui é a história dos judeus, não é a história dos cristãos, não é a história ortodoxa, essa é uma história alternativa que Enoque virou Metatron. É dito que Enoque, quando foi arrebatado para Deus, tá? É dito que ele, inclusive, se não me falha a memória, tá nos dois livros de Enoque, Os Segredos de Enoque e no livro de Enoque, os últimos 4 capítulos do Segredo de Enoque, os últimos 2 capítulos do livro... Não, os últimos 4 capítulos do livro de Enoque, os últimos 2 capítulos do livro do Segredo de Enoque, mostra que Deus modifica a existência de Enoque para uma virtude celestial. Uma virtude onde a cara dele os seres humanos não conseguem mais ver. Quando Enoque aparece, todo mundo fecha o olho assim, porque cega do esplendor de Enoque. E muitos dizem que ele se tornou um Metatron. Por quê? Porque na filosofia judaica, eles dizem o seguinte: Deus estava sentado numa cadeira, né? Enoque prescreve Deus como uma face em fogo de chamas de larva de ferro. Pois é, cada um tem sua interpretação. E aí chamam Enoque para escrever tudo que tinha que escrever. E Enoque ficou com tanto medo de Deus, mas tanto medo, e estava longe de Deus, que teve que dar para Enoque um tipo de bebida, se não me falha a memória, ou pergaminho, que quando ele comeu, todos os pecados foram embora, né? E de alguma maneira ele ficou no esplendor. E aí é dito que Enoque senta, tem uma cadeira na frente de Deus, Deus está aqui sentado, Enoque está aqui sentado, Enoque é o único ser que fica olhando a face de Deus. E aí dizem que ele é um Metatron, e Metatron seria o anjo mais poderoso, acima de Arcanjo Miguel, acima de não sei quem, que estaria na face de Deus. É o que dizem dele. Porém, é uma história. É verdade? Não sei. Não faço ideia. Não faço ideia. Só que assim, eu fui treinado por Jesus Cristo. Jesus Cristo modificou minha vida umas 2, 3 vezes radicalmente. Você percebe a minha fase para trás aí há 3, 4 meses atrás. Jesus Cristo barra quando eu estou fazendo coisa errada e me mostra o caminho. A virtude de Cristo não me permite acreditar que Deus é um rosto humano como se fosse um megazord, tá? Onde o rosto é vermelho misturado fogo com ferro. Sendo que a própria estátua de Nabucodonosor tinha ouro, que é muito mais prestígio do que ferro. Então, eu não acredito que Deus é um megazord, entendeu? Que está com a face no céu e simplesmente está ali. Não, Deus é o ser mais poderoso do universo. É a razão e a existência do ser. Sem Deus, nada existe. É um esplendor que nem mesmo os anjos podem ver. O único que viu a face de Deus foi Jesus. Então, para você ter ideia, Enoque nunca viu Deus. Essa é a verdade. Porque se Enoque tivesse visto Deus, Deus não existiria. Porque Deus é perfeito. Ele já é a perfeição. E a perfeição não habita com a imperfeição. Tudo que não é Deus é imperfeito. Por isso, Cristo, mesmo sendo Deus manifestado, diz o seguinte ao jovem rico, ou fariseu, tá? Que era a Bíblia sua que você lê. Tem umas Bíblias que falam que é fariseu, outras que é jovem rico. Diz o seguinte: bom mesmo? Por que me chamas bom? Porque o jovem rico chamou Jesus Cristo de bom mestre. Bom é só um, Deus. Então, a própria manifestação de Deus na carne reconhece que somente a virtude de Deus que está inconcebível é a perfeição. Como é que Enoque viu Deus? Não viu, nunca viu. Enoque viu outro ser ali. Ou Enoque viu Jesus Cristo, ou Enoque viu outro ser ali. Né? Uma manifestação de Cristo no mundo espiritual. Porque simplesmente Deus está muito acima de um rosto megazórdico. Tá entendendo? Porém, tem essa virtude. Agora, Enoque pode ter se transformado num anjo Metatron? Eu não sei, cara. Eu não sei como é o logos operacional de Deus. Se eu soubesse como Deus trabalha, eu não estaria na Terra, eu estaria do lado de Deus. Tá entendendo? Mas eu nunca vou saber como Deus trabalha.
Aí está o mistério das coisas. O que eu vou saber é o que Deus quer me apresentar. E o que Deus quer me apresentar é no momento agora, nesse exato momento agora. É uma fuga daqui, é estar com Cristo Jesus, segurar nos braços de Cristo, não largar. O momento que eu estou agora não é um momento científico, não é um momento que eu devo aprender sobre ciência, não é um momento que eu devo juntar riquezas, não é um momento que eu devo... Não, o momento agora, a existência minha agora, ela só tem um objetivo, um único objetivo: segurar em Jesus Cristo até o fim disso aqui. Aí, depois que eu me segurar em Jesus Cristo e eu ser salvo, eu terei outro objetivo. Mas nesse agora é buscar a minha salvação. E claro, consecutivamente, a salvação da minha família. E sendo eu mesmo pensando, com logos operacional, que a minha família vem em primeiro lugar do que eu. Tá bom? Então vamos lá, outra pergunta. Deixa eu ver. Sou Eric. Humberto, é possível sair do corpo enquanto dorme? Sim, projeção astral. Não recomendo, porque o mundo espiritual na Terra é maligno. A Terra é um local dimensional. A Terra é a prisão de Lúcifer, ok? A Terra foi criada para aprisionar o diabo e seus anjos. Aqui é o verdadeiro inferno, tá? A Terra é o local que foi criado para o pecado, tá? Lúcifer, quando caiu, ele foi mandado para essa dimensão. E junto com ele, Adão e Eva que pecaram. Então, simplesmente, aqui é um local dimensional de aprisionamento, tá? Então, eu não acredito que aqui é um local de perfeição. E quando você fala assim, eu quero fazer projeção astral, o que você vai ver aqui? Se a Terra é um local puramente maligno, o que você acha? O que você espera ver aqui? Você vai ver anjos? Você vai ver demônio para tudo quanto é lado. Por isso que eu não recomendo abertura de terceiro olho, não recomendo bioquineses, não recomendo descalcificar a glândula pineal, também não recomendo projeção astral, tá? Deixa eu ver. Tá. Aline Alves, Humberto, o projeto Filadélfia foi uma tentativa do ser humano explorar a dimensão do céu? Correto. Excelente pergunta. O projeto Filadélfia foi um projeto, se não me falha a memória, foi um projeto que envolveu Nikola Tesla e Albert Einstein, onde os dois, né, apesar que Albert Einstein era um mero ator, tá? Mas Nikola Tesla era realmente um verdadeiro cientista, né? Porque Albert Einstein clonou, ele pegou a teoria da relatividade, que é fajuta, não explica as coisas, mas roubou de um matemático. É o que eu penso, tá? Porém, Nikola Tesla foi um exímio cientista, tá? Mas Nikola Tesla teve informações privilegiadas de anjos caídos, né? Ele tinha um radinho lá que ele sintonizava com marcianos, né? Mas era anjo caído, todos nós sabemos disso. Então, principalmente, Nikola Tesla, ele teve à frente desse projeto Filadélfia, se não me falha a memória, Nikola Tesla. E através de alguns capacitores ele tentou abrir um buraco na Terra. Eles queriam tirar o ser humano dessa dimensão, porque eles sabem que a Terra é uma dimensão de aprisionamento. Lembra do Tesseract, lá do Vingadores, que abrem portais? Pois é, o Tesseract é o universo da Terra pequenininho aprisionado ali. E o diabo quer sair da Terra a todo momento. Então eles usaram a energia etérea que Nikola Tesla conhecia, tá? Lembra que Nikola Tesla acendeu as lâmpadas sem fio, usando o campo magnético da Terra? Foi só uma prescrição errada, ele usou o éter. Então acontece, os militares gostaram tanto dessa tecnologia que queriam abrir um portal. E eles são fascinados por portais, né? Adoram um portalzinho para cá e para lá, porque querem sair da Terra. Eles sabem que aqui vai acabar. Então eles têm que estar para outro canto. Só que eles não conseguem abrir portal. Eles abrem portal, os anjos vão lá e fecham. Eles abrem portal, mandam alguma coisa para lá, essa coisa volta para cá. E é assim até o fim dos tempos, né? Então eles abriram um portal lá, a nave ficou durante 2 segundos em uma outra dimensão e voltou. Dimensão negra de Abaddon, tá? Porque você não consegue... eu preciso dizer isso para vocês. Eu estou criando uma aula sobre dimensões. Nós temos a primeira dimensão, a dimensão 0. Nós temos a dimensão 1, 2, 3, que é a dimensão física, a dimensão 4, que é o tempo, e a quinta dimensão, que é a dimensão espelhada, a dimensão espiritual, a dimensão etérea. Ok? Só que, então, nós temos universos expansíveis, via-lácteas, e nós temos os multiversos. Isso existe, tá? Então acontece,
existem dimensões muito melhores do que essa. Muito melhores. E eles queriam sair dessa dimensão para ir para dimensões melhores. Porém, a energia concebida pela Terra não consegue fazer com que você vá para um lugar melhor. A dimensão concebida na Terra só garante a você ir para uma outra dimensão pior. E aí eles abriram o Abaddon. E aí entraram naquela porcaria. E quando voltaram, estava tudo misturado ali, todo mundo paranoico, né? Os que ficaram vivos, que enxergaram o Abaddon durante 2 minutos, ficaram loucos. Pois é, porque o ser humano não consegue uma virtude espiritual. O povo não entendeu ainda que para sair dessa dimensão, só crendo em Cristo. A recompensa para quem crê em Cristo até o final é sair dessa dimensão. Então eles querem, claro, mudar o caminho. Eles querem sair daqui sem a presença de Cristo. Tá bom? Então, respondendo a sua pergunta, uma outra pergunta, o Reginaldo Sá. Será que vivemos em 2 mundos? O corpo na Terra e o espírito, será que vivem em outra dimensão quando dormimos? Exatamente isso. Nós vivemos em 2 mundos. E eu posso provar. Inclusive, cara, olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui para você. Eu tô projetando essa aula aqui, deixa eu focar. Eu vou tentar colocar meu dedo aqui, ó. Mais ou menos. Tá vendo aqui onde eu tô colocando aqui, ó? Essa aqui, ó, é uma equação matemática de 2 mundos, tá? Apesar que meu dedo é torto, mas aqui, ó. Isso aqui, ó, eu vou tentar colocar o dedo aqui, ó. Essa aqui em específico, ó, é uma equação matemática de 2 mundos. Inclusive, eu acho que eu vou até lá para você poder ver, tá? Aí você vê aqui e você entende, ó. Eu tô planejando essa aula, eu não sei como é que eu vou dar para vocês ainda, mas olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. Você perguntou uma coisa que eu tô no momento agora trabalhando, ó. Nós temos a dimensão 0, dimensão 1, 2, 3, dimensão 4, que nós temos o tempo, como fator de tempo, e nós temos justamente a 5ª dimensão, que nós chamamos do mundo espiritual. Ela existe, tá? Dois corpos conseguem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, tá? Devido à dimensão espelhada, a 5ª dimensão. Nós temos essa projeção em 3D com a variante do tempo, e nós temos aqui o mundo espiritual do outro lado, ó, que nós chamamos de W, tá bom? Então é um estudo que eu estou fazendo, eu vou trazer para vocês, tá? Inclusive, estou fazendo com calma. Então tem essa dimensão sim, tá? Existe a 5ª dimensão. E a sua pergunta foi se nós vivemos em 2 mundos. Claro, nós vivemos em 2 mundos, tá? Deixa eu voltar de focar isso aqui. Nós vivemos em 2 mundos. Porque o corpo humano vive na 4ª dimensão, onde o tempo destrói e corrompe tudo. O espírito não vive na 5ª dimensão. O espírito não vive na 4ª dimensão, o espírito vive na 5ª dimensão. O espírito transcende o tempo. O espírito, ele consegue ter acessos, é claro que não neste momento, a multiversos, dimensões espelhadas, momentos fractais. O que é momento fractal? Construção de universos. Então, o espírito, ele tem uma virtude, tá? Nós estamos presos na 4ª dimensão. Por isso que existe a alma. A alma nada mais é que um invólucro para o teu espírito. O teu espírito, que foi concebido por Deus, tem um esplendor. E o espírito humano, se ele fosse entrar no corpo humano pela presença que ele é, ele explodiria todo o seu corpo. Porém, existe um fator degenerativo chamado alma, que conduz o seu corpo através de pequenas sutilezas do teu espírito. Então nós enxergamos assim, nós temos a noção da alma. Nós, por exemplo, tem um espírito, eu sei que eu tenho um espírito dentro de mim que me faz enxergar as coisas, que me faz trabalhar. Mas todo mundo chama de espírito que se é alma. Porque o espírito humano é muito maior do que o corpo humano. O espírito humano é de um esplendor muito diferente do que nós conhecemos. Então, os seres humanos, tá? O espírito humano está em outra dimensão. E o que chamam de buraco de minhoca, o que chamam do entrelaço, é simplesmente o espírito humano de uma outra dimensão. Que nós, estou dizendo que você tem uma outra vida em outro lugar, estou dizendo que seu espírito ele ocupa o mesmo lugar que você, porém numa estrutura espiritual bem diferente, que é a 5ª dimensão, tá? A 5ª dimensão ela existe, tá? Eu inclusive vou falar sobre isso para você. Eles dizem que é éter, dizem que é um monte de coisa, mas a 5ª dimensão é o mundo espiritual. Tenho certeza que você, como rapaz inteligente, você sabe que existe um mundo espiritual. O espírito está presente no corpo.
mas não nessa virtude da matéria e do tempo, tá bom? Deixa eu ver outra pergunta. Tá. Existe quantas dimensões? Fator VT pergunta. Existe infinitas dimensões, porque Deus, a matriz energética, o logo por trás de tudo, cria-se muitas dimensões. Deus sempre está criando novos projetos, novas dimensões. Deus, ele não só criou a raça humana, mas ele criou os anjos, ele cria. Deus é tão onipresente que ele a todo momento está criando coisas. Então existe um infinito. Só você que vai herdar a vida eterna como Cristo, que vai perseverar até o final em Cristo, você só consegue saciar a vida eterna com o infinito de criação, que é Deus, que é o próprio Jesus, tá bom? Então existe múltiplas dimensões. Deixa eu ver uma pergunta. Tá, aí o Jean Fernando pergunta: Humberto, você abriu o seu terceiro olho, tá? Eu não cheguei a fazer um processo de descalcificação da glândula pineal, não. Mas quando eu era espírita, eu fiz uma dieta de ausência de carne, onde eu tinha emagrecido 60, 70 quilos, tá? Emagreci muito. Eu ausentei de carne e de laticínios, tá? Que são leite. E através disso eu consegui enxergar mais demônios, porque tudo é enganação, tá? E aí eu percebi que eu estava numa baita de uma furada e decidi voltar a comer carne. E quando eu voltei a comer carne, eu parei de enxergar demônios, parei de enxergar monstros. E eu vejo a importância da carne no ser humano. Hitler queria que o seu exército não comesse carne para que os exércitos incorporassem por demônios e se tornassem super soldados. Porém, aconteceu o oposto. Receberam demônios e ficaram mais fracos. Então, assim, eu prefiro comer carne. Existe um movimento hoje no mundo inteiro para que deixe de comer carne. Eu prefiro comer carne, porque eu sei que carne aprisiona densalmente o seu espírito, a sua alma no corpo, e você não enxerga essas porcarias, tá bom? Então essa é a resposta. Deixa eu pegar. Pudim e Batata é o nome do canal, tá? Pergunta para mim o seguinte: Humberto, se reencarnação não existe, por que tem crianças com memórias de vida passada? E aí alguém futuramente vai perguntar: e o efeito Mandela? Que são memórias que você tem que você não viveu, né? A resposta para o efeito Mandela e a resposta para você que crianças têm memórias de vida passada é somente introdução de memória na sua cabeça. As pessoas que não creem em Jesus Cristo, que ou não creem porque apostatou da fé, ou não creem porque não reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, ainda não o reconheceu, essas pessoas estão abertas a entidades. E os anjos caídos, eles são muito poderosos. Então eles vêm e alteram o seu corpo. Da mesma maneira que acontecem abduções, e essas abduções são interrompidas, assim como quando você dorme e você não consegue mexer seu corpo, esqueci o nome disso, e tudo isso se interrompe pelo nome do Senhor Jesus Cristo, está na abdução extraterrestre. Você fala o nome de Jesus, a abdução para. Parece que ET tem medo de Jesus, não é? Não é por causa disso, porque não é ET, é demônio. Então esses demônios, eles entram e alteram o psicológico, a memória da pessoa. E a pessoa fala: nossa, eu me lembro que eu era não sei o que na vida passada. Porque simplesmente aquele demônio está introduzindo uma memória de outra pessoa. Porque aquele demônio viveu com aquela pessoa. Porque nós estamos passíveis de demônios, tá? Os demônios sabem a nossa rotina, sabem quem nós somos, porém existe uma lei espiritual que impede eles de fazerem certas coisas com a gente, que é Cristo Jesus, tá? Então acontece o seguinte: eles sabendo disso, eles vão lá e introduzem essa memória, a visão deles na pessoa. Por isso tem um caso, por exemplo, de um rapaz que não é cristão, tá? Que simplesmente queria tocar violão, queria tocar música, foi dormir, acordou tocando 6 instrumentos musicais. O cara dormiu, quando ele acordou e falou: meu, eu sei tocar violão, eu sei tudo. Aí o cara começou a tocar violão com exímio, tocar teclado, sei o quê. Aí eu vou te fazer uma pergunta: você acha que isso veio de Deus? Não, isso veio do diabo, tá bom? Então isso são virtudes de anjos caídos. Os anjos caídos têm poderes. É um poder que o ser humano até chega a estranhar. Fala: meu, tanto poder que esses caras têm, né? Porém, Cristo é claro que protege todos nós. Ele que permite ou não que algo aconteça.
Então é possível que essas memórias, tá? E eu falo para você aqui com uma grande possibilidade que são demônios introduzindo memórias na pessoa. Por isso o efeito Mandela é um efeito que memórias que aparecem na sua mente que não é sua, simplesmente por conta de entidades colocando isso na sua cabeça. Tá bom? Tá, vamos lá. Outra pergunta. Tá. Júlio Lima. Onde eu acho essa Bíblia King James, edição de estudo 400 anos? Pois é, cara, eu queria comprar mais umas duas dessa, tá? Eu queria comprar mais umas duas dessa para guardar para mim. Eu só comprei uma, né? Mas, cara, tanto faz, tanto fez. Essa Bíblia é boa? Ela é boa porque ela tem hebraico, aramaico e grego nela. Ela tem uma certa coerência ainda. Porém, eu recomendo para você o seguinte: compra a Bíblia King James. Se você tem a possibilidade, de escolha, se você pode escolher uma Bíblia, compre a Bíblia King James, tá? Primeira coisa, 1611, é a menos pior hoje em dia. Bíblia King James 1611. Agora, se você tem mais recursos, aí você compra outra Bíblia, tá? Ah, devo comprar uma Bíblia em aramaico, em hebraico? Aí é com você, amigo. O nome é Jesus. Se eu não ver Jesus na Bíblia, eu nem passo perto, tá? Mas é com você. Mas essa Bíblia aqui, eu não encontrei mais para vender. É realmente uma excelente Bíblia. Mas eu tenho essa Bíblia, tenho mais umas 8 Bíblias King James para tudo quanto é canto. Uma Bíblia dentro do carro, uma Bíblia no porta-luva, uma Bíblia na cabeceira da cama, uma Bíblia no banheiro. Por quê? E por que eu não fico só usando essa Bíblia? Porque as outras Bíblias são iguais, cara. São pouquíssimas coisas. São pouquíssimas coisas. Deve ter mais ou menos umas 200 palavras que são diferentes dessa aqui para King James. Fazem a diferença? Fazem. Só que, na dúvida, meu irmão, compra a que der. Melhor é você ter a Bíblia com a história de Jesus Cristo, a história do apóstolo Paulo, a Bíblia, do que você não ter nada, tá bom? E vamos lá, outra pergunta. Vamos lá. Humberto, JB Game BR. Humberto, às vezes eu escuto. Dizem que Deus é neutro, é verdade? Não é porque Deus é neutro, não é isso, tá? Deus não é um tirano. Se Deus se revelar, o Deus que é inconcebível ao ser humano, aos anjos, Deus que verdadeiramente é Deus, que não é um megazord no céu, como o livro de Enoque fala, que não é um foguinho, como Moisés fala, o verdadeiro Deus que criou todos os universos, que realmente se manifesta por Cristo, esse Deus que não dá para quantificar, tá? Esse ser, ele, tá? Nos incumbe um fator que é o infinito. Então, por exemplo, quando você pergunta se Deus é neutro, Deus, ele não pode ser tirano. Se Deus criou a criação, ele não pode se apresentar à criação, porque a virtude dele, primeiro, que vai sucumbir tudo. E segundo, tá? Porque o perfeito não habita com o imperfeito. Então Deus cria a criação e não se apresenta à criação. Deus não se revela. Deus nunca se revelou na Bíblia inteira. Nunca apareceu ali, tá? Nunca. Porque Deus é inconcebível. E aí acontece o seguinte: Deus cria a criação e não afeta a criação. Então Deus também criou o mal. Está escrito em Gênesis: criou o bem e criou o mal. Para que se haja o bom, tem que ter o ruim. Tá? Deus cria. Só que Deus não criou o mal. Deus cria o ser, ele dá o direito de escolha. Ele dá um livre-arbítrio que é difícil de quantificar. E aí o ser escolhe, anjo ou homem ou outro ser, o que ele vai seguir, se ele vai ser do bem ou do mal. Então, esse é o verdadeiro Deus. Então acontece o seguinte: Deus, no infinito, tá? Ele não apresenta na existência. Porém, Deus, amando todos os seres, pois o fator mais poderoso de Deus é o amor. E Deus ama os anjos, Deus ama os anjos caídos, Deus ama a raça humana, Deus ama o animal, Deus ama a criação que ele fez. O que ele faz? Ele se manifesta, se projeta em Cristo Jesus. Deus, quando fala Filho unigênito, em João é falado o verbo que se fez carne, o apóstolo Paulo fala sobre isso, e também em João 1,5, no final do capítulo, fala que Jesus é Deus, porque a projeção de Cristo é o que? Deus
numa virtude menos expressiva na terra ensinando o caminho. Olha, eu criei vocês e ensino para vocês o caminho. Só um momento. Só um momento. Então a virtude de Deus é essa virtude que é infinita. Tá? Pega só. Então basicamente é isso, tá? Essa é a resposta. Vamos lá. Outra pergunta. Ives Lima. Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco. Eu e minha família estamos aprendendo muito com seus vídeos. Agradeço muito, tá? Nunca tenha eu como dono da verdade, ok? Mas aprenda a extrair o melhor que eu posso lhe oferecer. Até onde a minha consciência vai. Aprenda, absorva o que é bom. E aquilo que é ruim você descarta, tá bom? E ela fala o seguinte. Por favor, fale um pouco a respeito de Mateus 24:16. Sobre fugir para os montes. Desde já, agradeço. Eu já caí nessa, tá? Eu já caí nessa. Inclusive, se eu falo isso pra vocês é porque eu tenho autoridade pra falar. Eu já fui paranoico desse jeito aí. Acontece o seguinte, eles falam assim, fuja para os montes, isso aqui, porque quando acontecer tal coisa, deixa eu te falar uma coisa pra você, tá? Deixa eu só tomar um cafezinho aqui, eu falo pra vocês, espera aí. Inclusive, alguém falou comigo assim, esse cara vai comentar aqui nos comentários, né? Cara, eu tinha uma garrafa preta de café, igualzinha a sua, cara, igualzinha a sua. Quando o cara falou isso, no dia seguinte, a minha filha bateu a mãozinha dela, a garrafa caiu assim, quebrou, cara. Nossa, eu falei, pelo amor. Eu peço encarecidamente que você não fale que você tem uma garrafa de alumínio como essa, porque agora só sobrou uma pra mim, né? Brincadeiras à parte, brincadeira. Mas basicamente é o seguinte, tá? Vamos lá. O que é fugir para o monte, tá? Você vai entender. Você tem que entender que quando Cristo fala uma coisa, quando Jesus Cristo fala uma coisa, ele fala para um contexto atemporal. Quando os apóstolos falam uma coisa, eles falam para um contexto físico, tirando Apocalipse, tá? Então, só a interpretação dos apóstolos naquela hora. E Mateus tinha a interpretação, Mateus, tá? O apóstolo Mateus, que nós deveríamos nos enfiar no meio do mato. Fuja para os montes, né? Só que aí chega Cristo e fala assim, eu para isso nasci. Cristo fala, aquele que perseverar até o final. Não dá para fugir. O mundo, olha, eu vou te contar uma coisa que nenhum pastor, nenhum padre, ninguém tem coragem para dizer. Ninguém tem coragem para dizer. Se eu digo isso para você porque eu me amarro em Cristo, eu quero morrer por Cristo, quero estar com Cristo. O Deus do Antigo Testamento é o diabo, tá? Ele que tenta ser perfeito. Nenhum pastor vai lhe incumbir isso. Então essa história de se enfiar no meio do mato não é história para cristão. Porque o cristão, ele vai se ferrar nesse mundo. Você ser cristão, aqui é só tiro, porrada e bomba. A terra é um lugar ácido para você. Você é cristã, aquele seu chefe que não tem religião, mas que é suscetível a demônios, os demônios vão forçar ele a te mandar embora. Então, o mundo para quem é cristão é mais ácido. O mundo para quem é cristão é mais terrível. São realidades opostas. Aquele que é satanista, o mundo é uma alegria, flores, não sei o quê. O mundo para cristão, perseguição, corrente, injustiça. Agora deixa eu te contar uma coisa. A terra é a prisão do diabo. A prisão do diabo e seus anjos. Se você e sua família perseverar em Cristo, escute o que eu estou te falando, que eu falo isso, porque se eu estiver mentindo, que eu seja condenado ao inferno. Escute o que eu estou te falando. Quando você for salvo por Jesus, quando você entender que aqui é uma prisão para o diabo e que Jesus reservou o infinito para você, você vai falar assim, poxa vida, eu deveria... Assim, você vai pensar assim, poxa vida, por que aquelas pessoas não seguem Jesus Cristo? Então acontece o seguinte, não é para você fugir. Não fuja.
Olha, o diabo, o mundo jaz no maligno. 1 João 5. O mundo é do maligno. O maligno tem tecnologia para descobrir onde você está. O maligno tem drones invisíveis no céu para descobrir onde você está. O maligno tem principados, potestade, legiões de demônios que sobrevoam a sua casa e sabem onde você mora. Quem determina o dia e a hora da sua morte é Deus, que é Jesus Cristo. Então, passe agora a não ter medo do diabo, mas ter medo de Deus, de Jesus Cristo. Porque se você se ausentar de Jesus Cristo, você é suscetível à morte pelo diabo. Então, é melhor morrer crendo em Jesus Cristo, estando no paraíso, do que ficar com medo do fim do mundo, escondendo um buraco, e aí o diabo te encontrar e te exterminar. Então, lembre-se que não é para você fugir. Olha, eu poderia ter sumido aí. Né? Eu vivi uma fase da minha vida que eu acreditava no fim do mundo, e hoje, de certa forma, acredito, mas não da maneira que ensinam. Eu queria sumir para o diabo não me encontrar. Só que o diabo, ele é o anjo mais poderoso de Deus. O diabo, ele é o ser mais poderoso. Arrastou consigo 1/3 do céu. Você acha que para ele te encontrar é difícil ou uma molezinha? Só para você ter ideia, deixa eu só falar uma coisinha para você. Pera aí, tá? Pera aí que eu nem tomei meu cafezinho. Só para você ter ideia, tá? Eu, que conheço topografia, meu pai, ele trabalhou com topografia, a gente tinha um drone, que nem é muito caro não, que você compra, ele tem uma bolota preta com uma câmera de infravermelho que fica na base do drone. Essa bolota preta manda um raio, tá? Um raio infravermelho que encosta no solo. E esse raio, ele tem, acho que é 1 milhão de pulsos por segundo. E através desses pulsos, por exemplo, se o pulso encostar aqui e atravessar, ele sabe que isso aqui é um galho ou uma folha. Se o pulso encostar aqui ou encostar aqui, ele sabe a profundidade. Então, mesmo que a floresta tenha árvores, através desse drone você consegue saber a topografia, onde estão os buracos, onde estão as nascentes. Então, através desse drone, você consegue descobrir o que está encoberto na natureza. Só com esse drone. Então, você imagina o seguinte, se eu, que sou ser humano, tenho acesso a esse drone, imagina os militares. Os caras devem ter drone que consegue, através do infravermelho, saber até onde tem bunker debaixo da terra. Então, não adianta esconder. Ah, mas aí eles não vão conseguir acessar o bunker. Mas aí você criou um sarcófago. Se eles não conseguem acessar o seu bunker, assim como alguns filmes mostram, o que acontece? De duas uma. Ou você criou um sarcófago para você morrer lá embaixo, e aí, se o seu objetivo era morrer sem gastar dinheiro, sem gastar tanta energia. E, segundo, se eles não conseguem acessar você, manda a bomba ali e destrói tudo. Então, assim, não adianta fugir. Creia em Jesus Cristo. Olha, os apóstolos Paulo, João, Tomé, se esses caras foram perseguidos e morreram sendo perseguidos, eles deram um exemplo. Cristo, que o próprio Deus morreu perseguido, deu exemplo. Para que você vai se enfiar no meio do mato? Confia em Jesus Cristo. Se é para morrer em Cristo, morra com Jesus Cristo. Viva a sua vida. Seja feliz, seja uma pessoa feliz. Dê um beijo no teu marido ou no teu filho. Ame a tua família. Ensina o evangelho de Cristo verdadeiro. Seja uma pessoa feliz. E quando chegar a hora, que para todos nós vai chegar, todos nós chegaremos uma hora em que o diabo vai nos contestar. Todos nós. É uma lei universal. Quando chegar a hora, esteja com Jesus Cristo. Esteja, porque Ele vai segurar na sua mão. Confie nele. Que as coisas que Ele reservou para você e para tua família são coisas que você jamais poderia imaginar. Coisas que vão lhe fazer chorar a eternidade inteira de alegria e regozijo. Tá bom? Tá, vamos lá para outra pergunta. Tá. Wesley Felipe. Oi, Humberto. Se Moisés morreu, foi julgado, ressuscitou e foi para o céu, ele vai passar pelo juízo final? Wesley Felipe. Boa pergunta, rapaz. Boa pergunta. Olha só, antes de Jesus Cristo ter vindo à Terra, quando você morre, você adormece. Por isso a cultura do sono. A cultura do sono. O que é a cultura do sono? Antes de Cristo vir, quando você morria, você ficava adormecido. Depois que Cristo veio, se você crê em Cristo, você não passa da morte, mas passa da morte para a vida. Você morreu acreditando em Cristo, ok? Naquele exato momento que você morreu, o corpo nem esfriou. Você já está sendo
levado ou por anjo ou por demônio, depende da sua conduta. Se você crê em Cristo, confie nele. Então você é apresentado a Jesus, ok? Por isso que o ladrão que se arrependeu na cruz, nunca tinha crença, nunca tinha participado de um templo físico, não sabia de lei coisa alguma, era um bandido. Mas quando ele percebeu que Jesus Cristo era Deus, ele pediu perdão pelos pecados, falou, lembra de mim quando você for no seu reino. E no mesmo dia estava no céu. Jesus Cristo não é seletivo. Você que é especial, uma carta de alforria, você vai entrar no céu primeiro. Não é isso. Se Cristo concebeu o diabo, o ladrão, estar com Cristo no mesmo dia, assim será com você, porque Cristo é homem de palavra, é o Deus da palavra, tá bom? Então vamos lá, por isso que é o verbo que se fez carne. Outra pergunta. Tá, Cris Laine Andrade, vamos lá? Olá, Humberto, tudo bem? Tudo bem. O que você acha sobre as energias dos cristais e os 7 chakras? Existe? Existe. Só um momento, tomando um cafezinho. Eu falo tanto que eu nem tomo café, ele tá ficando até frio. Agora uma aguinha. Brincadeiras à parte, tava com sede. O que são cristais? Cristais são maneiras de quantificar a energia livre espiritual etérea que reside aqui nesse planeta, nessa dimensão. A energia que Tesla estudou, a energia que Einstein estava tentando descrever, apesar que nós conhecemos a história de Einstein, né? Então, simplesmente, essa energia ela pode ser usada através de cristais. Por isso tem relógio de quartzo. O que o relógio de quartzo usa? Cristais para gerar energia. Isso não é algo... Não é uma ciência por trás infinítica. Não é algo que vem dos aliens. Isso aí, já existia, tá? Porém, os chakras, eles são os pontos de conexões do teu espírito com a tua alma e os pontos de conexões da tua alma para o corpo humano. Mais da alma para o corpo humano. Isso existe. Inclusive o cara que... Tipo acupuntura. O cara vai lá, ele usa uma agulha e ele consegue redirecionar o chakra e muitas vezes a pessoa volta a mexer com a mão. Por que eu não gosto de estudar essas coisas? Eu sou uma pessoa muito prática. A minha praticidade, eu não estou julgando quem mexe com isso não, tá? A minha praticidade me incumbe uma única tarefa. O momento que nós vivemos hoje, o momento desesperador que nós vivemos hoje, é o seguinte, nós não sabemos se nós vamos estar vivos daqui a um minuto, daqui a um ano, nós não sabemos quando vamos morrer. Jesus Cristo nos incumbiu uma tarefa, salve-se através de mim, através do caminho que eu trilhei, você tem que trilhar também. Creia em mim que você terá vida eterna. Então, nessa existência que nós vivemos agora, nessa existência eu não busco a ciência, eu não busco a perfeição, eu não busco nada além de Cristo. Esse momento agora me incumbe apenas crer em Jesus Cristo, tá bom? Por isso que eu não mexo com essas coisas. Mas tem gente que prefere gastar o seu tempo, precioso tempo, com coisas como essa. Eu prefiro me amarrar em Cristo. Mas cada um é cada um, tá bom? Não estou dizendo que é ruim, mas eu não praticaria, tá? Já viu? Francês Jesus, eu sou. Exato. O francês originado do latim, do grego, aramaico. Aramaico, Jesus é eu sou. Em grego, Jesus, eu sou. Latim, sous, porque sofreu uma reforma ortográfica. É Jesus também, mas sofreu uma reforma ortográfica. Eu sou. E em francês, Jesus é eu sou. Tá bom? Então, Jesus Cristo, eu sou o Messias. Tá? Vamos lá, a pergunta dele é o seguinte. Cleiton Santos. Olá, Humberto. Existe viagem no tempo? É possível? Sim, cara, existe. O tempo é uma dimensão. Se você entrar numa lacuna da dimensão e essa energia sair numa outra lacuna dessa mesma dimensão que é o tempo, você pode ou ir para frente ou para trás. Porém, devo lhe afirmar uma coisa. Nem os anjos, nem o ser humano conseguem essa façanha. Tá? Porque quem consegue acessar o tempo? Só existem 2 seres nesse universo que conseguem fazer a viagem no tempo. Ah, Humberto, mas eu vi casos de uma pessoa que sumiu e apareceu 30 anos depois. Cara, na Bíblia tem um caso de alguém lá, que eu esqueci o nome,
que adormeceu debaixo de um pé de fruta, quando acordou tinha passado 70 anos, né? Você consegue ir para frente, para trás que é difícil, tá? Aí acontece o seguinte, o que acontece? Os únicos seres que conseguem fazer a viagem no tempo é o Deus, ou propriamente Deus, Logos por trás de tudo, e Jesus Cristo, que é a manifestação de Deus. Esses conseguem ultrapassar a dimensão do tempo, tá bom? Porém, existe uma maneira de você transpassar o tempo para frente, nunca para trás. Porque Jesus Cristo, que é Deus personificado, visível aos olhos de todos os seres do universo, dos multiversos, ele mesmo, tá, não permite que ninguém faça viagem no tempo. Sendo o próprio Deus, existe um empecilho sobre viagens no tempo. Então, não é concebida nenhum ser. Porém, você consegue, né, avançar para frente. Por exemplo, quem fez a viagem do tempo daquele apóstolo, não sei se foi apóstolo, aquele rapaz na Bíblia, eu vou lembrar o nome, que passou 70 anos, foi Deus. Pois ele é o Logos por trás, foi Jesus Cristo. Ele é o Logos por trás. Agora não dá, tá? É inconcebível o ser humano. Por que é inconcebível o ser humano, cara? Vou te fazer uma pergunta. O que você acha que aconteceria se as pessoas pudessem voltar na viagem do tempo? Lembra de Rick e Morty? Rick e Morty fala o seguinte, que existe policiais do tempo. É verdade. Tá? Cristo incumbe a tarefa, tá, de esplendor a não permitir o ser humano ou qualquer tipo de ser criativo, anjo, sei lá o que existe depois disso, a brincar com o universo. Deus é um ser que tem um certo humor, mas é verdadeiramente sério, não permite o ser humano brincar de Deus. Então, nem os anjos. Então, isso aí não é concebido aos seres humanos, tá? Vamos lá. Vamos ver a pergunta aqui agora. Deixa eu ver mais uma pergunta. Tá. Alexandre Paranhos. Muito me acrescentou no meu conhecimento. Humberto, qual a sua opinião sobre os 24 anciões citados na Bíblia, o que seria anjos de hierarquia superior? Cara, na cultura judaica de Enoque, quanto mais próximo de Deus, mais forte é o anjo, né? E também é um logo simples de entender. Deus luz em seu esplendor, tá? Não é qualquer um que fica perto. Então, quanto mais próximo de Deus, mais forte é o anjo, tá? Não tem nenhum mistério nisso. Porém, os 24 anciões, tá, que é prescrito lá, é de uma estrutura de existência que eu não sei, cara. Não faço a menor ideia. Porque, olha só, o pessoal pensa que o céu é assim, ó. Como é que o pessoal pensa que o céu é? O céu são anjos alados, bebês alados, com áurea não sei o que no corpo, todo mundo vivendo na rua com seu cachorrinho de estimação, todo mundo numa casinha. Cara, você acha mesmo que o universo é isso? Que porcaria que seria o universo? Se o universo fosse como a Terra, que bosta que seria? Então, simplesmente, o universo é muito mais do que isso. Existe o infinito através da matéria, que é o universo, a Via Láctea, e muito mais do que isso. Não estou dizendo Terra plana, não, cara. Tira isso dessa cabeça, porque a Terra pode ser plana, pode ser que seja, mas a minha mente imagina muito mais do que isso. Se eu consigo imaginar, imagina a imaginação de Deus e o poder de Deus, que é infinitamente superior a qualquer ser que exista. Então, simplesmente, o que eu posso dizer para você? Existe multiversos, existe o infinito, tá? Então, as pessoas acreditam que o céu é um lugar que não é, cara. É um lugar completamente diferente. A gente vê a visão de Ezequiel. O que é a visão de Ezequiel? Anjo de 60 metros, anjo com asas, 6 asas, olhos nas asas, olhos em seres de esfera, olhos em seres que parecem carruagens, olhos em seres não sei o quê, anjos pegando fogo, seres sobrenatural pegando fogo. É uma coisa louca pro ser humano. Aquilo ali é o céu, cara. Aquilo ali é o céu. A criação de Deus. O céu não é seres humanos vivendo no campozinho verde com arco-íris. Não é isso. Isso é uma visão antiga. O céu é muito mais esplendor do que isso. Então esses seres espirituais que são criação de Deus, os anjos, tá? Que nós chamamos de anjos, é uma riqueza de detalhes muito maior. Então quando você fala a sua pergunta sobre os 24 anciões, eu não faço ideia, cara. Não faço ideia. Tá? O universo é muito expansivo. Então Deus, ele reserva uma criação, uma virtude assim absoluta. Nós não somos poeira cósmica. Cada ser
nesse planeta, cada formiguinha nesse planeta tem valor para Deus. Todos nós temos valor para Deus, tá? De tal maneira que ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, que é a própria manifestação de Deus na Terra, para simplesmente todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o presente de Deus é a vida eterna. Então esse é o ser que eu acredito, Jesus Cristo, que é o nosso próprio Deus, tá? Então é isso, eu acho que eu vou chegando por aqui. Quem tiver perguntas, é só você fazer nos comentários, eu tô aqui para te ajudar. Não sou o dono da verdade, não me tenha como dono da verdade. Aquilo que você sente em seu coração, que o que eu falo é bom para você, você aplica. Aquilo que você não quer escutar de mim, você descarta. É como uma carne, né? Você vai estudar o que eu te ensino, aquilo que você não gostar, você descarta. E aquilo que você gostar, você aprende, tá? Porque eu não sou o dono da verdade, eu tenho algo para te ensinar, mas você tem que separar o que é bom e o que é ruim para você, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, forte abraço.